Um arquivo com seu nome foi aberto no céu, e o arcanjo Miguel o apresentou a mim. Sim, meu filho, aqui é seu Pai Celestial, o Criador deste mundo, e estou me dirigindo a você por meio desta mensagem para lhe dizer que seu nome não está escrito em apenas um arquivo, mas em vários. E desta vez, o arquivo que foi aberto com seu nome era o arquivo da lembrança, o registro de cada lágrima que você enxugou em silêncio, cada oração que você sussurrou quando seus lábios tremiam, cada vez que você escolheu a obediência, quando a desobediência teria sido mais fácil, cada momento em que você se manteve firme, quando poderia ter desistido. Abri esse arquivo não para acusá-lo, mas para testemunhar em seu favor. O próprio céu testemunhou que você não foi esquecido, negligenciado ou atrasado sem propósito. Você pensou que o silêncio significava abandono, mas o silêncio era a prova de preparação. Você confundiu minha quietude com ausência, mas eu estava mais perto do que sua respiração, trabalhando em lugares que você não podia ver, organizando assuntos além do seu alcance, alinhando eventos que exigiam uma precisão que só a eternidade poderia proporcionar. Meu filho, existem arquivos no céu que são abertos para julgamento, e existem arquivos abertos para designação. Este foi aberto porque a estação mudou. O peso que você carregou nunca teve a intenção de esmagá-lo. Ele tinha a intenção de fortalecê-lo. A resistência que você enfrentou não foi rejeição, foi a confirmação de que o que eu coloquei dentro de você tem autoridade. Se o inimigo lutou com tanta força contra você, é porque ele viu o que eu escrevi sobre você muito antes de você mesmo entender. Ele leu fragmentos do seu chamado e tentou exauri-lo antes que você pudesse assumi-lo. Mas ouça-me com atenção agora. Ele falhou. Eu vi como você se questionou à noite, como você repassou conversas, decisões, oportunidades perdidas, se perguntando se havia arruinado o que eu planejei. Eu vi você se culpar por atrasos que nunca foram sua culpa. Permiti que certas portas permanecessem fechadas, não porque você fosse indigno, mas porque você não estava pronto para ver o que havia por trás delas. Algumas bênçãos exigem maturidade para serem sustentadas, caso contrário, transformam-se em fardos em vez de alegria. Eu te protegi de receber cedo demais, o que te destruiria mais tarde. O que você chamou de adiamento foi proteção. O que você chamou de perda foi redirecionamento. O que você chamou de confusão foi eu te ensinando a ouvir além do ruído. O arquivo que foi aberto continha cronogramas, e eu os ajustei não para te punir, mas para te preservar. Eu não estou preso a relógios, calendários ou urgências humanas. Um momento na minha presença pode restaurar anos que o gafanhoto tentou consumir. Eu posso acelerar o que parece atrasado e reviver o que parece morto. Não me intimido com o tempo que passou. Não sou limitado pela aparente impossibilidade. Não me desanimo com a sua fraqueza. Na verdade, a sua fraqueza te qualificou, porque agora você sabe que nunca será pela sua força, sua sabedoria ou suas conexões. Você tem me perguntado por que certas pessoas te abandonaram quando você mais precisava delas. Você se perguntou por que o apoio desapareceu quando a batalha se intensificou. Entenda isto. Nem todos podem te acompanhar no próximo capítulo. Algumas pessoas foram designadas ao seu passado, não ao seu futuro. Se tivessem permanecido, teriam atrasado o que estou prestes a liberar. Eu as removi não por raiva, mas por misericórdia, porque o tempo delas com você havia terminado. Estou prestes a cercá-lo, ou a com aqueles que podem discernir seu silêncio, honrar sua obediência e proteger o que lhe confio. Você não precisará mais se explicar repetidamente. Estou alinhando você com aqueles que reconhecem minha mão em sua vida. Minha filha. Eu conheço o cansaço em seu espírito. Sei o quão forte você parece por fora, enquanto trava batalhas que ninguém conhece. Sei das orações que você parou de fazer em voz alta, porque a decepção ou tornou cauteloso ou cautelosa. Mas estou lhe dizendo agora, não diminua suas expectativas para se adequarem às suas experiências. Não estou limitado ou limitada pelo que aconteceu antes. Não estou repetindo capítulos antigos. Estou escrevendo um novo. E este capítulo exige coragem, não medo, fé, não familiaridade. O arquivo também registrou sua obediência em pequenas coisas. Você as considerou insignificantes, mas o céu as registrou.
Quando você escolheu a integridade enquanto outros se comprometeram, isso foi registrado. Quando você perdoou mesmo ainda magoado, isso ficou registrado. Quando você confiou em mim sem respostas, isso também ficou registrado. Esses não foram atos em vão, foram sementes. E agora a época da colheita está chegando. Você colherá em áreas nas quais quase desistiu. Você verá movimento onde havia estagnação. Você receberá clareza onde a confusão antes dominava seus pensamentos. Estou chamando você para se elevar internamente antes de se elevar externamente. Não espere que tudo pareça perfeito para agir. A fé avança enquanto as dúvidas permanecem. A obediência avança enquanto a incerteza ainda persiste. A confiança que você busca virá depois que você agir, não antes. Pare de se comparar com os outros. A jornada deles, o caminho que você trilhou, não é o seu modelo. Eu o planejei com intenção. O que funcionou para eles, não funcionará para você. Confie no meu processo, mesmo quando parecer incomum. Há coisas que estou prestes a revelar a você que farão com que dores passadas façam sentido. Conectarei pontos que você não conseguia conectar antes. Você olhará para trás e perceberá que cada desvio o salvou de algo que você não via na época. Permiti certas decepções porque o sucesso sem caráter destrói mais rápido do que o fracasso. Eu estava moldando seu coração, refinando seu discernimento, fortalecendo sua resistência. Você está mais preparado agora do que imagina. O inimigo tem sussurrado mentiras, dizendo que você está atrasado, para trás, esquecido e substituível. Silencio essa voz agora. Você está exatamente onde preciso que esteja. Você não está competindo com ninguém. O que reservei para você não pode ser tomado por ninguém. O que eu declarei sobre você não voltará vazio. Minha palavra não expira. Minhas promessas não enfraquecem com o tempo. Elas amadurecem. Peço que você abandone a necessidade de controlar os resultados. Rendição não é fraqueza, é confiança. Quando você abre mão do controle, você dá espaço para a minha intervenção. Estou prestes a fazer coisas que você não pode planejar, prever ou manipular. Você saberá que sou eu porque isso transcenderá sua lógica e excederá suas expectativas. Você ficará maravilhado, percebendo que somente eu poderia ter orquestrado tudo dessa maneira. Proteja seu coração nesta fase. Nem todos merecem acesso à sua vulnerabilidade. Seja seletivo com a sua confiança. Busque sabedoria antes de compartilhar o que estou gerando em você. Algumas pessoas só ouvem para criticar, não para apoiar. Proteja o que ainda está se formando. Enviarei as vozes certas no momento certo. Você não precisa da validação daqueles que não conseguem perceber o que estou fazendo. Você tem sido fiel na obscuridade, e agora o reconhecimento está se aproximando. Mas não deixe que isso o mude. Permaneça humilde. Permaneça aberto ao aprendizado. Permaneça dependente de mim. Influência sem intimidade leva ao vazio. Sucesso sem a minha presença se torna um fardo. Mantenha-me no centro, e eu o manterei firme mesmo quando eu o elevar. O arquivo também continha batalhas que você sobreviveu e que deveriam tê-lo destruído. Você ainda está de pé não porque era forte, mas porque eu fui fiel. Eu o protegi quando você desconhecia o perigo. Eu o redirecionei quando você estava prestes a se meter em encrenca. Eu empecei o que poderia tê-lo destruído completamente. Você está aqui porque eu não terminei com você. Estou infundindo nova esperança em seu espírito agora. Esperança não baseada em circunstâncias, mas em quem eu sou. Eleve seus olhos além do que você vê. O que é visível é temporário. O que eu estou fazendo é eterno. Não interprete meu tempo através da impaciência humana. Eu opero com precisão, não com pressa. Quando eu agir, será inegável. Prepare-se, não com medo, mas com expectativa. Alinhe seus pensamentos com a minha verdade. Declare vida onde antes você declarava dúvida. Adore mesmo antes da vitória chegar. A gratidão abrirá portas que a frustração jamais conseguiu. Confie em mim o suficiente para descansar. Você não precisa se esforçar para ser escolhido. Você já é. Este é o momento em que você para de sobreviver e começa a viver com propósito. O passado não tem mais autoridade sobre você. A vergonha não o define mais. O arrependimento não o controla mais. Estou fazendo algo novo, e isso já está começando dentro de você.
Preste atenção aos toques, às instruções silenciosas, às gentis convicções. Estou guiando você passo a passo. O processo permanece aberto, não por causa de um julgamento incompleto, mas por causa do destino que se desdobra. E à medida que você avança em obediência, mais páginas serão escritas, páginas de restauração, impacto, testemunho e alegria. O que está por vir exigirá fé, mas também trará plenitude. Confie em mim, meu filho. Eu já estive à sua frente e estou com você agora. Meu filho, ouça com atenção, porque o que estou dizendo agora não é para assustá-lo, mas para despertá-lo. Nunca permita que seu coração se deixe levar pela mentira de que estou distante, distraído ou desatento. Nunca se convença de que, porque não há olhos humanos observando, você está livre para viver sem prestar contas. Eu não sou um Deus que dorme. Eu não sou um Deus que se afasta. Cada passo que você dá, cada intenção que você acalenta, cada palavra que você profere em segredo, cada pensamento que você nutre, quando ninguém mais o ouve, tudo isso é visto, avaliado e compreendido por mim. Isso não acontece porque eu desejo condená-lo, mas porque desejo protegê-lo de se destruir enquanto acredita estar livre. Muitos caem não por serem maus, mas porque lentamente aceitam a ilusão de que estão sozinhos. O inimigo nem sempre vem primeiro com a tentação. Ele vem com o isolamento. Ele sussurra que ninguém se importa, que ninguém percebe, que nada importa. E uma vez que o coração aceita essa mentira, torna-se fácil romper as fronteiras que antes pareciam sagradas. Mas ouça-me com atenção. Você nunca esteve sozinho, nem por um único instante. Mesmo quando você me excluiu, eu permaneci presente. Mesmo quando você duvidou de mim, eu não duvidei de você. Mesmo quando você seguiu os caminhos que eu lhe avisei, eu o segui, não para aprovar suas ações, mas para conter o dano e trazê-lo de volta. Você precisa compreender profundamente esta verdade. Minhas leis nunca foram criadas para restringir sua alegria. Elas foram dadas para preservar sua vida. Os mandamentos que eu dei não eram correntes, eram corrimãos. Quando a humanidade se esquece disso, começa a tratar a obediência como um fardo em vez de uma bênção. Mas toda vez que minhas instruções são ignoradas, as consequências se seguem. Não porque eu goste de punir, mas porque as leis espirituais funcionam, quer você as reconheça ou não, assim como as leis físicas. Quando eu ordenei que você me colocasse acima de tudo, foi porque nada mais pode suportar o peso da sua adoração sem esmagá-lo. Quando você eleva pessoas, sucesso, dinheiro, prazer ou o próprio ego acima de mim, essas coisas eventualmente falharão com você, o decepcionarão ou o escravizarão. Só eu sou imutável, só eu sou suficiente. Só eu posso sustentar a devoção do seu coração sem corrompê-lo. Substituir-me por qualquer outra coisa não é liberdade, é idolatria disfarçada de independência. Quando vos instruí a não usar o meu nome em vão, não me referia apenas às palavras ditas em voz alta, mas a como me representam com a vossa vida. Quando reivindicais o meu nome, mas vivemos em contradição com os meus caminhos, distorceis a verdade para aqueles que observam. Podeis pensar que ninguém repara, mas as almas são influenciadas mais pelo que veem do que pelo que ouvem. A vossa vida fala constantemente. Honrai-me não só com os vossos lábios, mas também com as vossas escolhas. Quando instituí o descanso, foi porque sabia que a alma humana sucumbiria ao esforço constante. Ignorar o descanso leva ao orgulho, à exaustão e à surdez espiritual. Muitos erros são cometidos não por rebeldia, mas por cansaço. Quando vos recusais a parar, a adorar, a realinhar o vosso coração, comigo, tornai-vos vulneráveis ao engano. Descansar não é preguiça, é confiança, é declarar que eu estou no controlo, mesmo quando parais de trabalhar. Quando vos ensinei a honrar a autoridade, começando dentro da vossa própria casa, foi porque a rebeldia sempre se espalha. O desrespeito não permanece isolado, permeia todos os relacionamentos. Quando a honra se perde, o caos se instala. Você não pode alegar me amar enquanto despreza a ordem que estabeleci. A humildade diante da autoridade treina o coração a se submeter à sabedoria, em vez do impulso. Quando ordenei que você não destruísse a vida, não me limitei apenas a atos físicos. Palavras podem matar, negligência pode matar, ódio pode matar, amargura pode matar a alma lenta,
e silenciosamente. Cada vez que você desvaloriza outro ser humano, você entra em território perigoso, porque toda vida carrega a minha imagem. Mesmo quando você está ferido, você nunca tem autorização para se tornar cruel. Quando adverti contra a infidelidade, foi porque a intimidade é sagrada. Quando o pacto é quebrado, a confiança se despedaça, e o dano se espalha muito além do que você inicialmente vê. O que parece uma escolha privada se torna uma ferida pública. Fidelidade não se trata apenas de lealdade a outra pessoa. Ela reflete sua lealdade à verdade, à disciplina e à integridade. Um coração dividido sempre terá dificuldade em ouvir a minha voz claramente. Quando lhe disse para não roubar, eu estava falando além de bens materiais. Você pode roubar tempo, confiança, crédito, paz, inocência e oportunidades. Toda forma de roubo tem sua raiz na sensação de merecimento, a crença de que você merece algo, independentemente do custo para os outros. A satisfação protege o coração da corrupção. A gratidão desarma a ganância. Quando ordenei a honestidade, foi porque as mentiras distorcem a realidade e criam confusão. O engano, mesmo que pequeno, constrói uma base que eventualmente desmorona. Você não pode construir um futuro estável sobre terreno desonesto. Eu vejo não apenas o que você diz aos outros, mas também o que você diz a si mesmo. O auto-engano é uma das formas mais perigosas de mentira, porque convence você de que a escuridão é luz. Quando o adverti contra a cobiça, foi porque a comparação envenena a alegria. Quando você deseja constantemente o que pertence a outro, você se torna cego para o que lhe confiei. A inveja corrói a paz e gera ressentimento. Ela faz você acreditar que minha provisão é insuficiente, quando, na verdade, eu concedo as bênçãos de acordo com o propósito, não com a preferência. Meu filho, entenda isto. A obediência não conquista meu amor, ela flui dele. Eu o amei antes mesmo de você me escolher. Mas o amor genuíno produz alinhamento. Quando você realmente acredita que estou observando, não com suspeita, mas com cuidado, você começa a viver de forma diferente, não por medo, mas por reverência. A consciência da minha presença refina o coração. Não confunda minha paciência com permissão. Só porque as consequências não chegaram imediatamente, não significa que eu aprovo a ação. Eu adio o julgamento para permitir o arrependimento. Eu estendo misericórdia para convidar à transformação. Mas quando os avisos são ignorados repetidamente, a correção se torna inevitável, porque o comportamento desenfreado leva à destruição. Você é responsável não apenas pelo que faz, mas também pelo que justifica. O coração tem uma incrível capacidade de desculpar. E o que deseja? Tenha cuidado com as histórias que você conta a si mesmo para se sentir confortável na desobediência. O conforto construído sobre o compromisso ruirá. Você pode pensar: outros estão em situação pior, então eu estou bem. Mas a retidão não é medida por comparação. Ela é medida pelo alinhamento com a verdade. Você responde a mim, não aos padrões de um mundo imperfeito. Popularidade não é sinônimo de retidão. Aceitação não é sinônimo de aprovação. Lembre-se sempre disso. A escuridão prospera onde a responsabilidade é esquecida. A luz aumenta quando a consciência retorna. Viva como alguém que sabe que está sendo observado, não para se apresentar, mas para permanecer puro. Eu não estou observando para te aprisionar, estou observando para te guiar. Quando você cair, não fuja de mim. A culpa lhe dirá para se esconder. A convicção o aproximará. Eu corrijo aqueles que amo. Se você sente minha convicção, é a prova de que eu não o abandonei. O silêncio seria muito mais perigoso. Você nunca foi criado para viver sem limites. Um rio sem margens se torna uma inundação que destrói tudo em seu caminho. Os limites dão direção, poder e propósito. Meus mandamentos estruturam a sua liberdade. Haverá momentos em que você será tentado a acreditar que o pecado em particular não tem impacto público. Isso é uma mentira. O que você permite em segredo molda quem você se torna em público. O caráter é formado quando ninguém está olhando. Contudo, eu estou sempre presente. Viva com integridade, mesmo que isso lhe custe algo. Uma perda temporária é melhor do que um dano permanente. O que você entrega em obediência, eu restaurarei em maior medida. Eu não sou injusto, eu não ignoro a fidelidade. Ensine seu coração diariamente a reconhecer a minha presença.
Convide-me para suas decisões, suas conversas, seus planos, suas lutas. Quanto mais consciente você estiver de mim, menos atraente o pecado se torna. Não porque a tentação desaparece, mas porque seu amor pela verdade se fortalece. Você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que é certo. A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de escolher a retidão sem as correntes da culpa e do arrependimento. Caminhe com cuidado, não com medo, mas com sabedoria. Eu estou perto, eu estou observando, eu estou guiando, eu sou paciente, e eu desejo que sua vida reflita a verdade de que você é conhecido, amado e responsável. Permaneça firme, meu filho, e você caminhará em paz, que nenhum engano poderá roubar. Agora, como você ouviu esta mensagem, não deve desobedecê-la, e eu sempre o abençoarei. Diga amém agora.